Afinal de contas, o Beldia é contra a utilização dos garotos da base? Vou trazer a resposta do próprio treinador do São Paulo para vocês sobre esse tema, que é um tema recorrente entre os torcedores do tricolor paulista. E vou falar também sobre Rodrigo. Infelizmente, que ainda persiste é a ausência do Lucas. No lugar dele, o técnico Luiz Beldia deve escalar o... Salve, salve, galera! Voltamos nesta tarde de quinta com mais um giro de notícias do tricolor paulista e com uma entrevista exclusiva do técnico Luiz Beldia concedida ao jornalista André Hernan, onde o argentino faz revelações surpreendentes sobre o seu trabalho no comando da equipe para conquistar o tão sonhado título da Libertadores. Será que ele vai dar mais chances aos garotos de Cotia? Fique nesse vídeo até o final para saber. Além disso, confira também a lista completa com o nome dos 50 jogadores do tricolor inscritos na Libertadores e muito mais sobre o São Paulo. Só lhe peço aquele seu like no vídeo, que se inscreva no canal e adquira o e-book A História do São Paulo, que ainda está em promoção de lançamento atendendo a inúmeros pedidos da torcida. Clique no link abaixo. Sem mais enrolação, vamos de notícias. O Lucas Moura não vai ter condições de jogo ainda, ele está fazendo o trabalho individualizado, depois dele ter diagnosticado um trauma no joelho, né, lá no confronto contra o Palmeiras no Allianz Parque, foi no momento ali onde ele estava correndo, acabou pisando ali meio que errado, ou o gramado, né, estava irregular ali, o gramado sintético do Allianz Parque, e aí teve um lance ali ainda no primeiro tempo, que ele teve uma pequena torção ali, mas por ser um jogo decisivo e até por ele estar com o corpo quente ali durante o jogo, ele acabou continuando, recebendo pancada, então ainda ele não está treinando com o grupo, a gente já está falando de quinta-feira, para o jogo de sábado, então é irreal qualquer chance assim nem no maior milagre possível, o Lucas Moura teria condições de enfrentar o Sport. Para enfrentar o Tajeres, não tem esse otimismo não. Tá meio que 50-50 ali pro não e pro sim. É óbvio, né? Ou ele joga ou ele não joga. Também esse 50% também é bem fácil de fazer. Mas esse otimismo que já foi de tipo, contra o Sport a gente pode preservar, mas contra o Tajeres ele vai jogar. Já não existe mais essa certeza, porque ele ainda precisaria de alguns dias ali para não só esse trauma se acabar, né, ele não ter mais essas dores, esses problemas no joelho, mas para ele treinar com o grupo, né, fazer toda a preparação bonitinha, fazer as sessões de treino, voltar a ter ritmo ali de treinamento mesmo. Então é uma situação um pouco mais delicada. Na quinta-feira, falta aí uma semana para o jogo contra o Tajeres, então é irreal pensar que nesta semana que ele vai ter de intervalo, esses 7 dias de fato, que ele consiga ter uma evolução a ponto de estar 100% para pegar o Tajeres. Ele até pode ir para o confronto contra os argentinos, mas quase que ali meio que numa questão de sacrifício. E aí vai ser avaliado essa questão, 100% ele não vai contra o Tajeres. E aí a comissão técnica, junto com o departamento de futebol e o departamento médico, vão ali confabular. Será que vale a pena levar o Lucas para esse jogo, arriscar um pouco, colocar ele pelo menos no banco? Ou vamos ele com o titular e depois a gente tira? Será que ele vai aguentar quantos minutos? Então vai ser feito essa análise, principalmente após o confronto contra o Sport, para saber as reais condições do Lucas. Mas hoje, né, nesta quinta-feira, se eu sou você, São Paulino, não esperaria que o Lucas Moura estivesse entre os titulares contra o Tajeres lá em Córdoba. E também tem questão de viagem, para chegar em Córdoba tem que pegar mais um ônibus, é um pouco mais embaçadinho. Então, olha, eu de verdade não contaria muito com o Lucas Moura para enfrentar o Tajeres, mas ele pode acabar aparecendo caso haja evolução, que neste momento não é a expectativa de acontecer. Ainda pegando esse gancho aí de escalação e tudo, o Bobadilla ele vai treinar nessa quinta-feira, ele vai se reapresentar na quinta, e aí o Zubeldia vai ver as condições de jogo que ele vai ter, como é que ele se recuperou dessa viagem e tudo, vai se reapresentar no CT da Barra Funda. E aí, nessa avaliação de chegada, né, eles vão avaliar ali se o Bobadilla vai ter condições de jogo para pelo menos ficar no banco de reservas contra o Sport. O Ferrarese vai chegar só na sexta-feira, então acho difícil a utilização do Ferrarese contra o Sport. Acho que realmente ele deve até ficar de fora da partida, ou no máximo ali ficar
no banco de reservas. O Ferrarese jogou, né, as 2 partidas com a Venezuela, foi titular, então até por conta disso, um sistema com 3 zagueiros pode não ser utilizado contra o Sport. O Zubeldia pode acabar voltando ali para aquela linha de 4 e deixar o Ferrarese disponível, quem sabe, para uma linha de 3, já em Córdoba no confronto contra o Tajeres. Então o Ferrarese não tem lesão nem nada do tipo, mas por conta desse desgaste, ele acabou de jogar na terça-feira, vem de uma data FIFA, então vai se apresentar só na sexta-feira, aí na sexta-feira ele vai fazer aquele regenerativo, então acho bem difícil da sua presença contra o Sport, deve ser também preservado. Vão segurar ali o Ferrarese para o confronto contra o Tajeres e também para a sequência aí da temporada. Pra gente continuar... Ao fim, o longo período sem jogos do Tricolor, né, Má? Boa noite. Olá, Michele, boa noite para você, para todo mundo que está acompanhando a gente. Pois é, 19 dias vão ser aí sem o São Paulo estar em campo, se a gente contar a eliminação na semifinal do Campeonato Paulista para o Palmeiras e o próximo sábado, quando o Tricolor volta a campo na sua estreia no Campeonato Brasileiro, primeira rodada contra o Sport no estádio do Morumbis, às 6h30 da noite. Obviamente, estaremos lá para trazer tudo para vocês no Mesa Redonda. Agora, os treinamentos não pararam. Claro, uma folga ali, outra aqui para o elenco, no final de semana passado, por exemplo, mas os treinos seguem. Hoje, ontem, antes de ontem, amanhã, depois de amanhã, São Paulo está treinando e aí a gente tem algumas novidades para trazer para vocês. Algo, infelizmente, que ainda persiste é a ausência do Lucas. O Lucas não está treinando junto com o elenco desde aquela semifinal que a gente comentou agora. Ele tem dores no joelho direito, está provavelmente fora desse primeiro jogo do São Paulo aí pelo Campeonato Brasileiro. Tá tratando essas dores no joelho e deve ser preservado. No lugar dele, o técnico Luiz Subeldia deve escalar o Ferreira, não o Lucas Ferreira, o Ferreirinha, né? Então deve escalar ele nessa função do Lucas Moura. Ao contrário dos últimos dias, no jogo treino contra o São Bernardo, o Caleri não esteve em campo, mas deve ser escalado como titular também no próximo sábado. Agora, Mi, você lembra que você falou lá no início do programa, né, que um jogador foi reintegrado? Pois é, a novidade do dia é que o volante Luan, lembram-se dele? O volante Luan, que foi emprestado ano passado por Vitória e tudo mais, havia sido preterido aí pelo técnico Luiz Subeldia, não ia ser aproveitado, foi reintegrado hoje, inicialmente para estar ali no memorário do que os seus colegas, seus companheiros, para fazer esses trabalhos físicos e tudo mais. E aí, de acordo com a evolução dele, caso ele esteja ali no mesmo condicionamento físico do que os outros jogadores, seja aprovado pelo técnico Luiz Subeldia, pode ser aproveitado sim nos jogos, mas isso vai depender do treinador, tá certo? A gente lembra que... diferentemente do Ferrarese, por exemplo, que vai acabar o contrato dele no meio do ano, no caso do Luan, o contrato dele é até o final de 2026. O São Paulo não estava conseguindo ali negociá-lo com outro clube. Portanto, essa reintegração dele ao elenco também tem muito a ver com isso. E aí, o que vocês acham? O Luan deve ser aproveitado pelo Subeldia? Lembrando, ele pode ser uma segunda opção aí ao Luiz Gustavo, já que o Pablo Maia sofreu um problema, fez cirurgia, deve ficar fora aí por bastante tempo. Volto com vocês. Obrigada, Mar. O que você acha, Paulo? É uma segunda oportunidade. Ou seja, incógnita gigantesca. Pô, e você tem um jogador desse, e aí ficar lá encostado, ninguém quer. Agora ele tem que pegar e dar tudo para que possa ser titular ou jogar nessa equipe de São Paulo. Futebol tem, bom jogador. Ele já mostrou que tem futebol, ele foi bom bem no jogador, São Paulo, o Abel Ferreira elogiava ele, tentaram levar ele para o Palmeiras, o Corinthians chegou a sondar o Luan, enfim. Era um cara que vivia uma grande fase e depois foi se complicando. Teve um entreveiro com o Rogério Ceni, só que saiu o Rogério Ceni e a gente pensou, agora então o Luan vai voltar. Não voltou. E aí sai técnico, entra técnico, e aí começou a surgir informação de bastidor que o comportamento fora de campo não era o mais adequado, enfim. É um cara que já mostrou muito talento, mas também já faz tempo que ele mostrou. Eu tenho hoje só dúvidas. Então, mas com toda essa situação, Salazar, de ficar encostado, os clubes não querem. Agora tem que mostrar. Será que acordou? Agora tem que acordar. Se trata de um bom jogador, como nós mencionamos aqui. Nós vimos agora ele jogar muito com bem, você, já. Lu. É surpreendente reintegração do Luan. Exatamente. Luan, ele mesmo, volante reintegrado ao elenco do São Paulo, essa é a notícia. Já treinou hoje, ou vai treinar hoje, já treinou nessa quarta-feira com os demais. Ele estava trabalhando separado. Exatamente. Como dizem os caras de rádio, trabalhando em separado. Exato. Em separado. E agora não, treinou. Tá treinando com o time
Me parece que o Zubeldia vai avaliar o cara, certo, Alain? Certo, eu acho que o que aconteceu, né, Tironi? Desde a volta do Vitória. O São Paulo tentou negociá-lo algumas vezes. Não teve nenhuma proposta de time da Série A. Só o Curitiba fez uma proposta. Ele não quis ir pro Curitiba. Aliás, ele se deu bem. O Curitiba foi um roubado desse Nossa senhora, tem protesto até na Faria Lima aqui em São Paulo, contra a SAF do Curitiba. Aí, tem essa janela doméstica aberta até agora, no finalzinho de abril. Nesse meio tempo, o São Paulo perdeu o Pablo com cirurgia. Enfim, um monte de situação. E aí o Luan treinando separado, pertencendo ao São Paulo, ou ele continuaria encostado aí até a próxima janela, sem ter a possibilidade de ser negociado ou de ser utilizado, ou seria reintegrado. Optaram pela segunda opção, sendo que o Zubeldia jamais tinha treinado o Luan, né? Ou convivido com o Luan. Ele não tinha... Conversou com o Zubeldia. O Luan. A iniciativa pela apuração dos colegas de reintegração partiu muito do Muricy, que faz esse trabalho com os jogadores que estão sendo pouco utilizados e tal. E, na verdade, assim, não é uma questão, o Luan vai estar no banco contra o Sport. Uhum. Não, quem vai estar agora de volta no Sport na posição do Luan é o Luiz Gustavo. Quem já está sendo preparado para alguma eventualidade na posição do Luan é o Negrutti. O Luan vai começar atrás, mas é aquilo. Enquanto o São Paulo não tiver margem ou alguma proposta boa para negociá-lo, ele que tem contrato longo até o final de 26 e ocupa uma parte grande da folha de pagamento. Por exemplo, se o Luan tivesse sido negociado, é possível que o São Paulo tivesse contratado o Thiago Mendes. Mas ele não foi, ele continuou ocupando uma faixa importante. Aí você vai discutir por que não renovaram o contrato do Luan até depois da briga com o Rogério até final de 26. É uma outra questão, foi essa mesma direção que fez isso. Então o Luan está de volta. E o Lisieiro, o Jomir Betting. O Lisieiro é diferente. O Lisieiro, que foi utilizado pelo Zubeldia. O Zubeldia gostou do Lisieiro na reta final do ano passado. O São Paulo, como ele tinha o contrato só até o final de junho, o São Paulo fez algumas propostas para renovação. Quem também deu uma entrevista essa semana foi Muricy Ramalho, coordenador técnico do São Paulo, falou no podcast do Andreoli lá na Globo e tem aspas interessantes porque ele hoje tem uma função que é questionada por muita gente, né? Assim, cara, muita gente não entende, né, o que ele faz na Barra Funda no seu dia a dia, qual que é o trabalho dele. Ele faz muito mais uma transição, ele faz lá aquele meio de campo entre comissão técnica, diretoria e jogadores, né? Ele conversa muito com o grupo e conversa muito também para planejar a parte da temporada do São Paulo. Ele foi perguntado quanto a isso, ele falou, né, que de fato ele faz aí essa parte de planejamento, mas ele dá uma aspa interessante que é: não interfiro no trabalho do Zubeldia. Por quê? Ele falou na entrevista que volta e meia jogadores vão na sala dele porque tem confiança, por ser o Muricy Ramalho, e falam coisas para ele, ou enfim, questionam escolhas, questionam por que não jogam, e cara, ele falou, né, enfim, nessa entrevista, que ele não tem esse poder, que ele não é o cara que vai chegar no Zubeldia e falar, eu acho que você tem que fazer isso, acho que tem que fazer aquilo. Então, ele tira um pouco dele, né, nesse sentido de que ele não é o cara que vai tomar decisão, e de fato, ele tem que respeitar o espaço do técnico, e fala, né, que até... Enfim, tem uma outra aspa dele que ele fala que às vezes ele nem concorda com as escolhas do técnico, mas que é cada macaco no seu galho, né? Então, ele faz a função dele, faz o meio de campo, tenta planejar junto com o técnico, mas a escolha, a ponta final é sempre do Zubeldia. Então, ele explica mais a sua função. Eu só acho, Nick, e claro, longe de mim querer ditar o que vai falar o Muricy Ramalho, que é um baita ídolo e que é um cara que a gente espera que esteja fazendo um trabalho muito importante internamente. Mas eu acho que tem coisa que essa exposição dele falar que tem coisa que eu não concordo, mas parte dele, aí eu já acho que não pega muito legal. Parece a história do Carpini, quando ele falava, né, que ele tava balançado no cargo, e ele falou que antes ele me procurava mais, hoje ele procura menos. Ele tá balançado já, não vejo como que isso pode
trazer algo positivo de estabilidade do técnico, mas é importante ele explicar que ele não tem nenhuma interferência direta, seja em escalação, seja em conversa com base, seja em quem vai subir, quem vai descer, sabe? Coisas básicas assim do dia a dia. Ele não é técnico, então ele explica que ele não tem essa interferência, embora no grupo de jogadores ele conte que tem jogadores que vão na sala dele para fazer queixas ou, enfim, perguntar coisas quanto à parte da comissão, Nick. Mas eu preciso finalizar esse papo, Zubeldia, essa excelente conversa aqui, sempre bom te ouvir. O teu contrato acaba agora, no final do ano. Sim. Vos decís agora como se faltara pouco. Agora é que o tempo passa tão rápido, né? Sim. A gente está conversando aqui, passa rápido o tempo. O que vai te fazer ficar no São Paulo? No, yo sueño ahora, ¿viste? Los sueños habría que definir qué son los sueños. Y vivo el día a día, por supuesto, pero hoy estoy soñando con poder ganar un título con Sao Paulo. Y te diría que es más por ver feliz a la gente que uno conoció acá, que por el ego de uno de decir, salí campeón. Yo sé que implica de que, claro, para mi prestigio, el prestigio de mi staff, pero es más, créeme, es más ver contenta a la otra persona. Es más ver contenta a mi pareja, ver contento a mi familia, a mi suegro que me siguen a la distancia, ver contento a la gente de la cocina, ver contento a la gente de prensa. Ni hablar los torcedores, ¿no? O sea, ni hablar los torcedores. Pero que todos en definitiva somos representantes de los torcedores. Sí. Si vos vieras cuando las cosas no salen, vienen todos con ganas, vienen todos a trabajar, pero emocionalmente parece un funeral. Sí. No es que me estoy tomando una cerveza ahí y voy al entrenamiento. Es un funeral para nosotros cada vez que las cosas no salen. ¿Me entendés lo que te digo? Sí. Y yo he aprendido que cuando uno busca un triunfo, porque me ha pasado, después de tanto tiempo, salir campeón, y al final decís, era porque querías ver a tu gente contento, a tu entorno, ¿viste? Y yo sueño con eso, sueño con que este mundo gigante que es Sao Paulo pueda tener otra alegría. No sé cuál, por supuesto que la Libertadores es fenómeno, pero tener una alegría, ¿viste? Tener una alegría de esas que te da un título. Y vamos a intentarlo. Después yo siempre garantizo nobleza, trabajar en equipo. Si me equivoco, soy el primero en decir me equivoqué. No. Pero eso es mi sueño ahora. Sair campeão e renovar o contrato. Ficar mais ya ahí no depende de mí, ¿viste? Não, isso depende de muitas coisas. Seu Júlio, seu Belmonte, seu Rui Costa, seu Nelson, essa turma. Mas é ganhar um título e, claro, dar não faria sentido não continuar o trabalho. Mirá, si yo me preguntara, Luis, está el título, pero no vas a renovar en Sao Paulo porque no te quieren, bueno, prefiero el título. Está fenómeno. Vamos con el título, porque ya te digo, yo nunca vi el título como algo, como para sentirme que trabajo mejor que otros entrenadores. No veo el título así. El título lo veo para que la gente que está al lado mío, el staff, todos estén más felices. En un mundo donde está complicado. Sí. Y el fútbol es una de las pocas actividades que nos saca de este mundo difícil que estamos atravesando, ¿no? Por distintos factores. Entonces, para mí hoy, eso es lo que más me moviliza, no tanto lo personal. E eu quero dizer uma coisa para você, acho que você deveria dar mais entrevistas, porque você é um cara com boas ideias e boa conversa. Acho que é bom falar de futebol e conhecer um pouco mais sobre você. Né? Bueno, muchísimas gracias. Às vezes a gente fica com aquela sensação do cara que fica ali na beira do campo tomando cartão e a gente critica, mas existem histórias por trás disso e acho que é importante
falar e eu te agradeço muito por ter recebido a gente aqui Muchas gracias. no CT para conversar e boa sorte na temporada aí para você e para o São Paulo. Muchas gracias y para mí siempre ha sido un ámbito, cuando fiqué acá, cuando quedé en Sao Paulo, muy bueno, muy agradable, de todos. Yo sé que a veces hay crítica, a veces hay preguntas que tienen que hacer los periodistas, pero lo tomo como parte del trabajo. Y acá me ha pasado en muchos lados, te diría en casi todos, pero acá uno piensa que la rivalidad Argentina-Brasil es... Y acá he recibido un respeto que lo tengo que decir, ¿no? Porque el que está afuera no sabe, que a mí me hace trabajar bien. Cuando me hacen alguna pregunta es normal y cuando hay alguna crítica es normal, pero estoy muy feliz de estar trabajando. Luiz Zubeldia divulgou a lista com os 50 jogadores que vão defender o São Paulo na fase de grupos da Libertadores. Com um grupo enxuto depois da reformulação promovida pelo clube, o argentino não teve outra opção a não ser incluir uma série de garotos na relação dos 50 nomes. 31 são de atletas formados na base de Cotia. Lucas e Oscar, por exemplo, são atletas consagrados e do elenco profissional. Outros nomes como Ryan Francisco, Henrique Carmo e Lucas Ferreira acabaram de subir da base. A principal ausência na lista de inscritos do tricolor na Libertadores é a de Luan. Reintegrado ao elenco profissional, o jogador ainda não está apto a jogar e ficou de fora da relação. Agora você pause o vídeo e confira os 50 nomes que poderão ser utilizados por Zubeldia na fase de grupos da competição. Ao todo, mais de 30 atletas formados na base estão presentes nessa lista. Lembramos que o tricolor estreia na próxima quarta-feira em Córdoba contra o Talleres. E o nosso salve-alve de hoje vai para Fábio Araújo de Campo Grande, Nivaldo Pereira de Termedal, Bahia e Romualdo de Cuiabá. Se você quiser ganhar um salve-salve no próximo vídeo, deixe o seu nome nos comentários e a cidade de onde estar falando.